o nosso coração, para que a gente possa estar aí sempre com a alma acesa, né? Para lidar com todas as coisas que a vida nos oportuniza. Você sabe que a vida gosta muito da gente. E quando a vida nos vira assim, muito quietinho, tudo muito assim, em paz, ela se incomoda, sabia? Ela quer ver a gente agitado, preocupado, sabe? Para que a gente esteja sempre assim, buscando coisas para resolver. Já viu isso? A vida gosta da gente preocupado com coisas para resolver. E quando essas coisas aparecem, o que você faz? Você não vai procurar solução? Você não vai procurar uma orientação, vai procurar um amigo? Né? São várias situações que as situações afetivas nos trazem. Então, quando a gente tem esse olhar especial para com a vida, fica menos difícil viver. Se você sabe que a vida está aplicando para você alguns testes, algumas provas, deixando você passar por algumas experiências, você pensa assim, puxa, como é que a vida gosta de mim, né? Quer dizer, a vida, Deus. Deus gosta de mim, porque Ele quer me ver, não é? Desenvolvendo, amadurecendo. E como é que eu vou amadurecer se está tudo tranquilo? Não tenho nada para resolver, nada requer minha atenção imediata, não é? Então, parece o contrário do que a gente quer. Verdade é isso. Mas, por exemplo, o nosso filho, de manhã cedo, ele não quer ir para a escola. O que você diz para ele? Não tem que ir? Você precisa aprender, você precisa aprender a trabalhar em equipe, né? Se socializar. Você fala um monte de coisa. Será que Deus vai pensar diferente do que nós pensamos? O olhar dele é muito mais amplo para todas as coisas que a gente precisa. Eu não posso esquecer uma coisa que eu ouvi essa semana, eu gostaria de passar para vocês. Pessoas que já viveram bastante, vamos dizer assim, 50, 60 anos, já ultrapassar metade do caminho, vamos dizer assim, passamos a metade do caminho. Tem uma outra metade que nos espera. Mas para você caminhar dentro desses outros 50% que a vida vai te oferecer, você precisa estar preparado. Mas eu não estou falando de preparar espiritualmente, não. Materialmente falando, o nosso corpo requer que nós estejamos preparados. Isso eu quero dizer o seguinte: é preciso fazer algum tipo de exercício. Nosso corpo precisa de musculatura, porque senão o joelho não vai funcionar bem. As nossas pernas não vão nos levar aonde nós precisamos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos prestar atenção nisso, porque nós viemos aqui cuidar do nosso espírito, nosso ser espiritual. Mas é importante que o ser espiritual encontre uma carcaça que nos atenda, porque senão nós vamos ficar com menos possibilidade de dar conta em tudo aquilo que é necessário. Então, quem não faz uma ginástica, quem não faz uma caminhada, tem que procurar, nós precisamos investir em nós. Então, tem que gastar um dinheiro na academia? Se for preciso, gaste. Porque é diferente você caminhar, é diferente de a musculatura do teu corpo. A musculatura requer exercícios repetidos para você ganhar força aonde é necessário. Então, quem não fizer isso vai viver menos? Não sei. Mas a qualidade de vida que nós queremos vai precisar desse aprimoramento do nosso corpo. Não é isso? Chico falava o que do corpo dele? Obrigado, por quê, Miguel? Ele falava do obrigado, meu currículo, meu jumentinho, quer dizer. Então, vamos pensar nisso com um pouco de carinho, porque o que nos espera para frente, né? Vai depender da nossa ação, né? Do nosso dia a dia.
Então, vamos aqui ao nosso Evangelho. Nós estamos aqui, ó, no capítulo 4, não é isso? Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso que nós estamos encarnados, não é isso? Mas hoje é interessante, ó, o tema nosso, ó, limites da encarnação. A gente ouve muita gente falar assim, tomara que essa seja a minha última encarnação. Já ouviu alguém falar isso? Olha, eu conheço pelo menos umas 5 pessoas que de vez em quando estão falando isso. Eu queria partir, mas nunca mais ter que voltar. A gente vai ver que a situação não é simples assim não, tá? Então vamos ver o texto aí. Quem gostaria de fazer a leitura? É o item 24, página 57, na edição nova. 54 na e 54 na antiga. Vamos. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do ser, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção do espírito. Em certo mundo mais fantástico que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluido. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o espírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio espírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande tratamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se a dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de um espírito encarnar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo de existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erradicidade, é ele, mais ou menos de todos, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Ok? Continua? Não está ótimo. Gostaria de pedir ao nosso DJ lá na câmera lá, hein, Léo? Pode fazer a nossa prece hoje? Pelo nosso pensamento, vibrações, pelo harmônico elevado, todos nós unidos na mesma vibração, agradecendo ao nosso Pai, Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre e irmão sagrado, Maria Santíssima, por estarmos aqui juntos, presentes neste momento, irradiando, emanando, aprendendo, todos nós juntos, para se tornarmos uma pessoas melhores, e sairmos daqui melhores do que entramos. Agradeço, Senhor, mais uma vez, e damos início ao nosso estudo desta manhã. Graças a Deus, que assim seja.
bem, meus irmãos, então vamos começar a comentar aí esse capítulo, né? Muito interessante, chamado Limites da Encarnação. E aí você quando pensa na encarnação, você pensa assim, eu traduzo a encarnação como misericórdia de Deus, porque é um cuidado assim, muito especial que Deus tem conosco, porque Ele não quer ver os filhos bem, não quer ver os filhos felizes. Imagine você lá no plano espiritual, porque lá a nossa mente, ela viaja nas nossas encarnações passadas. Aí você pensa assim, nós hoje não controlamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja, guardamos essas mágoas, nós hoje não conseguimos. Imagine para trás, se hoje é o meu melhor momento, como era antes. Aí você está lá no plano espiritual, você recorda das cenas, das nossas atitudes, e naturalmente nós não ficamos satisfeitos. Aí aquilo vai gerando dentro de nós uma vibração de culpa. E você sabe que a culpa, ela machuca muito a nossa alma. Aí você pensa assim, o que eu preciso fazer para limpar essa vibração da minha alma? Aí o mentor chega, por que você não vai dar um mergulho na carne? Quer dizer, por que você não encarna? Aí você fica pensando, né? Aí você vê, ó, quantas vezes eu já tive no fogo? Quantas vezes vocês já tiveram? Alguém sabe? Será que mais que 5? Mais que 100? Difícil dizer, né? Quantas vezes nós já experimentamos essa sensação de estar no fogo? E aí, quando você pensa nisso, você começa a refletir assim, a importância que nós hoje temos para a nossa jornada. Imagina que o Espiritismo nasceu quando? Lá em 1850 e pouco, né? Como doutrina, sim. Aí, imagine quantas encarnações nós tivemos para trás até 1857. Poucas, umas 2 ou 3, não sei, mas experimentar esse conhecimento que nós temos hoje, encarnados, isso é uma bênção duplicada, porque você passa a ter assim, um olhar completamente diferente da vida, não é muito mais não? A gente tem hoje conhecimento que outras pessoas não têm. Aí eu vou me perguntar, o que eu tenho feito com esse conhecimento? Não fica uma interrogação para a gente poder responder, né? Porque a encarnação, gente, é um dos processos que Deus usa para nos ajudar a evoluir. Tem outros processos? O que vocês acham? Além da encarnação, tem outras coisas que Deus nos ajuda para evoluir? Tem. Né? A gente vai ver o livro lá de André Luiz, né, Isabel? Quantos serviços, quantos trabalhos os espíritos em equipe, não é? se unem para poder, não é? Cuidar de outros irmãos, trabalhos diversos, quer dizer, existe uma gama de outras situações que vão nos impulsionar para frente. Mas hoje, o que Deus tem para nós é esse processo da encarnação. Aí, o que nós estamos fazendo nele? O que vocês acham? Vocês estão se sentindo bem hoje? Acham que estão aproveitando bem a encarnação? Acha que tem coisas que a gente poderia já fazer melhor, mas ainda não estamos conseguindo? O que vocês avaliam aí? Eu acho que deveríamos fazer diferente. Fazer as tarefinhas, mas acho que deveria fazer muito mais, na verdade. Acredito que saber hoje sobre a encarnação ou a reencarnação é um processo de libertação. Quando a gente vê a humanidade, segundo Joana aí, 75% da humanidade ainda centrada só no fisiológico,
só na vida material, sem se dar conta de que é um ser espiritual, o quanto isso está fazendo mal a essa humanidade. Felizes somos nós que já temos essa clareza de que somos um espírito, né, e que estamos aqui encarnados para verdadeiramente avançarmos na caminhada evolutiva e estamos aproveitando a encarnação da melhor maneira possível. Isso não significa que a gente está fazendo tudo, muito menos que a gente vai sair daqui perfeito, porque é só uma das muitas encarnações que já vivemos e que ainda vamos viver. Mas quando a gente vê o número de suicídios que está acontecendo, como a gente recebe irmãos aqui, tanto jovens principalmente, totalmente cortados, né? Se autopunindo por culpas, por situações que vão trazendo no inconsciente, e esses jovens sem saber que a morte não existe. Então, para esse contexto que nós estamos vivendo hoje, saber que somos seres imortais, saber que existe a encarnação e qual é o propósito da encarnação, acreditar que a gente nasce e renasce continuamente, isso faz o diferencial no mundo. Então está faltando muito as pessoas se verem como seres espirituais. A maioria acha que é um corpo que tem um espírito. Tanto é que a gente escuta próprios espíritas tá falando meu espírito, eu sou o espírito, que estou numa experiência no corpo físico. Então quando a gente passa a acreditar que a gente é um ser espiritual, que está passando por uma experiência num corpo material, o foco da vida passa a ser totalmente diferente. Agora, enquanto eu fico acreditando que eu sou um corpo que tem um espírito, eu estou me centrando sempre no corpo e esquecendo da essência que é o ser espiritual. Então, a gente precisa difundir demais essas verdades para que as pessoas possam despertar para a realidade espiritual do ser. Está faltando muito isso, gente. A hora que a humanidade começar a ter essa visão, essa clareza, essa certeza, as coisas vão mudando. A maneira de ver a vida, de ver a existência, de se ver, de ver os próprios problemas, as dores, as dificuldades, passa a ser totalmente diferente, gente. Impossível não é. A gente começar a fazer essa mudança aí. E para nós que estamos espíritas, nós precisamos trazer demais a mensagem da doutrina nas nossas vidas. Porque a gente vê também com todo respeito, dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, os espíritas ainda sem trazer para si a essência da mensagem. Sabe de mortalidade, sabe de encarnação, sabe de reencarnação, mas está vivendo como se não soubesse de nada disso. Se sentindo vítima o tempo inteiro, se sentindo coitado o tempo inteiro, se sentindo injustiçado o tempo inteiro, e a existência está passando. E a pergunta é: o que eu estou fazendo para sair daqui melhor do que eu cheguei? Então a gente tem que fazer esse movimento. E para fazer o movimento, a gente, acima de tudo, tem que confiar naquilo que o Mestre nos ensinou, que o Evangelho nos traz, e que a doutrina está aí nos esclarecendo. Por isso a doutrina é esclarecedora e consoladora. Eu me consolo com o esclarecimento que ela me traz. Quais são esses esclarecimentos? Os 5 princípios. Deus existe, é bom, é misericordioso e justo. Nós somos seres imortais, a morte não existe para nós. As comunicações no mundo material e no espiritual acontecem continuamente. Existe a pluralidade das existências. Já vivemos muitas vezes, vamos continuar vivendo, até sermos seres perfeitos para o qual fomos criados. E existe a pluralidade do mundo. Ainda estamos num mundo de provas e expiações. Por isso, com tantas dores, por isso, com tantas doenças, por isso, com tanto sofrimento. Mas a gente vai melhorando e um dia a gente vai para mundos melhores, até a gente se tornar esses espíritos puros. Mas a gente tem que trazer isso para a nossa vida como esclarecimento, para que a gente se comporte, se console e tenha uma resignação ativa frente às situações que a vida nos oferece. Fugir, gente, não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Já chamou?
Faz dúvida. Segundo trabalhando o outro. Aí eu digo, meu Deus do céu, a gente está numa doutrina que é esclarecedora. Você aprende, assim, na minha vida, uma verdade absoluta, né? E mesmo assim você ainda cai no erro. Aí você fala ou faz alguma coisa, ai meu Deus do céu, aí que você se toca, né? Mas você deixa o egoísmo, você deixa a vaidade, você deixa um monte de coisas tomar frente desse saber que você já adquiriu. Mas isso também é uma evolução, você se tocar. Só de você estar refletindo sobre isso. Refletindo sobre isso. Então, por isso a evolução, ela é uma colchinha de retalho, né? Um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. É chato, podia ter um reloginho, a gente voltar assim no tempo para refazer o negócio, mas não dá. Ainda bem que a doutrina espírita não promete nada, né? Graças a Deus. Se prometesse, isso promete. Ainda bem que não promete nada, né? Deixa tudo por nossa conta, olha. Mas a gente se cobra, né? A gente fica Se aqui cobra. no processo de avaliação. Cada um faz o seu balanço. Mas eu penso também o seguinte, que dentro desse processo de encarnação, uma coisa que a gente não pode tirar de volta de jeito nenhum, gente. Eu volto a repetir. Mal ou bem, nós chegamos até aqui. Mal ou bem, nós chegamos aqui. No mundo de expiação e droga, volta bonitinho, esse é bom. Faz uma experiência. Mas nós chegamos, nós estamos aqui. Nesse processo todo, nesse vivo, nós chegamos até aqui. Então, essa avaliação da nossa conquista, ou das nossas conquistas, eu considero de muita importância. Para a gente quebrar justamente essa coisa, nós estamos no mundo de provas. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Que ótimo! Que maravilha! Assim como eu já venci inúmeros obstáculos, eu ainda tenho inúmeros obstáculos a vencer, mas eu cheguei até aqui. Então, e essa coisa assim, o limite disso, gente, não adianta a gente querer colocar teto, não vai colocar teto. O importante é a gente entender o seguinte, é que a gente precisa, isso é fato, sair desse patamar para um patamar superior, é um direito que nós temos. Se não fosse assim, não haveria esse processo. Não pode fazer que nem eu fazia no hospital. Não pode. Eu tinha um boletim, que eu olho para a cabeça de Anderson, eu lembro do meu boletim, Anderson. Meu boletim parecia um carro de bombeiro, uma viatura de bombeiros. Mas era uma beleza. Aí chegava no final do ano, eu olhava aquela situação crítica, né? Quem tinha mais jeito, aí eu falava assim, mas tem a recuperação. Olha que eu não consegui nada durante o ano e estava lá apelando para a recuperação. Eu não posso transformar a minha encarnação nessa recuperação. Não posso. Eu tenho que adquirir notas as melhores possíveis durante o transcurso do ano. Então, enquanto eu estou na existência, eu tenho que me esforçar para adquirir as melhores notas possíveis. É para isso que nós estamos. Aí tem uma situação que é muito comum na nossa encarnação. Nós estamos sempre reclamando de alguma coisa do nosso corpo físico. As várias limitações que nós temos. Tem limitação física? Tem. Né? Às vezes um puxa a perna, às vezes um dói o joelho, às vezes o outro a coluna não está 100%. Tem várias situações físicas, não é? Que nos limitam. Tem limitações emocionais? Claro que tem. Às vezes é um medo que eu não controlo, não é? Uma ansiedade
não é? Que me deixa sempre acelerado. São várias questões emocionais que são limitações para uma vida que a gente poderia ter, mas nós temos essas limitações. E tem também as limitações que a gente precisa vivenciar na nossa encarnação. Aí você pensa assim, mas quem que arranjou isso para mim? Na verdade, com um comum acordo. Porque quando você vai preparar o corpo físico para a encarnação, vai lá ver um André Luiz, que ele vai lá no setor onde prepara as encarnações, os caras, eles vão nos detalhes, mexendo nas enzimas, mexendo nos centros de força, para quê? Para que você possa, num momento de tua vida, ter alguma limitação. A limitação, poxa, mas Deus vai arranjar limitação para mim? Limitação é que nem desafio. Eu preciso viver com esse desafio. Aí o desafio, ele já é construído muitas vezes numa preparação do corpo físico. O corpo físico já vem com algumas situações que vão eclodir. Às vezes não precisa nem eclodir, mas, por exemplo, vamos pensar no câncer. Uma pessoa está tranquila, de repente começa a guardar muita mágoa, irritado todo dia, mas insatisfeito. O próprio corpo vai elaborar uma vibração, um magnetismo construído a partir das nossas atitudes. Mágoa, reclamação, insatisfação, tudo isso vai criando um magnetismo tão forte que gera em nós um processo que não era para acontecer, mas a gente abre campo, né? Então, as limitações que nós temos hoje, normalmente foram preparadas para poder nos ajudar no nosso desenvolvimento. Educativo. Então, por exemplo, a pessoa que escuta com dificuldade. Você está falando de mim? Pode repetir? Quais são os problemas que ela enfrentou para que isso viesse a acontecer? Vários. Inclusive aquela pessoa que fica muito atenta assim nas fofocas, né? Para espalhar notícias, às vezes vai prejudicando o centro auditivo, e aí vem uma encarnação, e rapaz, não é o seu caso não, o seu caso é outro. Então, mas refletindo nesse ponto, você pode ver qual é a limitação que a vida me trouxe. E que não é solução fácil. Não adianta tomar um remedinho que aquilo vai resolver. São situações que você precisa acalentar na alma, ter resignação e continuar a tua vida. Motivado, feliz, grato. Essa é a atitude mental que um ser maduro precisa ter. Nós conseguimos já? Talvez não seja o nosso momento ainda, mas isso é que seria ideal, porque o desafio ele vem assim, para me dizer, será que eu estou pronto para viver isso? A vida está nos dizendo a todo momento, está nos jogando provas para que eu possa me apresentar à vida com toda a minha bagagem de experiência do passado. Como que eu estou lidando com isso? Aí, não é difícil você identificar. Sabe como é que nós vamos fazer? É assim, ó. Arranja um elástico, aquele de dinheiro, sabe? Aqueles elásticos de amarrar dinheiro. Bota no braço. Quando você deslizar numa reclamação, você pega desse lado e coloca no outro braço. Reclamou de novo? Bota no outro braço. Aí você conta. Quantas vezes eu troquei essa pulseira do lado do braço, de um braço para o outro? Se passou de 35, você está na média. A média virou, né? Não, se chegou até 35, está na média. Se passou disso, aí você pode ficar preocupado. Estão entendendo?
estou brincando com vocês, mas muitas vezes nós precisamos nos observar para saber como nós estamos indo, gente. Porque se eu não estou prestando em mim, sabendo qual é a minha atitude perante as circunstâncias da vida, eu preciso mudar o meu foco, o meu olhar. Eu já não estou mais trocando o braço, não. Não. Agora estou puxando ele lá, estou dando uma lapada, ó, para levar. Então, assim, a gente vai compreendendo que a vida tem os seus mecanismos para nos ajudar. Ao invés da gente estar com aquela reclamação diária, nós precisamos mudar o nosso jeito, a nossa compreensão para aquilo, né? Essa nossa insatisfação, ela tem um para que eu estou vivendo assim. Na verdade, ela está querendo que nós encontremos em nós solução, porque na verdade a solução, gente, está em nós. Ó, eu venho aqui no grupo porque eu preciso me alimentar dessa energia. Mas Deus sabe que quando eu saí lá do plano espiritual, eu vim preparado para viver a sequência de situações que estavam programadas. Porque nós não viemos aqui por acaso. Nós fomos trabalhados, treinados, educados para poder nos comportar de uma maneira melhor do que em outras encarnações. Se nós não estamos conseguindo, então é preciso assim parar um pouco, né? Fazer uma reflexão mais profunda de cada um de nós. Aquele tal de Santo Agostinho, a gente olha no Evangelho. O cara, antes de dormir, o que ele fazia? Você lembra? Ele pensava em tudo, né? Não é? O cara passava a ficha de manhã, o que eu fiz? E depois do almoço, quais foram as situações que me envolveram? E de noite, como é que foi meu relacionamento com as pessoas? Ele, antes de dormir, ele fazia uma pesquisa no dia dele. Porque se deixasse para o dia seguinte, ele já ia ter esquecido. Então, ele aproveita o fim, antes de dormir, fechar os olhos, ele fazia. Essa pesquisa dá trabalho? Claro que dá trabalho. E o que na vida não dá trabalho? Alguém tem alguma coisa para dizer? O que não dá trabalho nessa vida? Não é isso? Tudo dá trabalho. Então, nós estamos num processo de autoeducação. Esse processo vai dar trabalho. Foi criado para dar trabalho mesmo, gente. Para a gente poder fazer por nós. Não é o outro que vai construir isso em mim. Eu preciso fazer o meu, né? A minha atitude é que vai fazer essa transformação. Mas só para completar essa questão aí, a gente pensar o seguinte: eu não carrego fatos que eu não tenho a capacidade de carregar. Isso seria uma injustiça. Os fatos que eu carrego eles estão compatíveis com a força que eu tenho para carregá-los. Não significa dizer que eu não posso reclamar do peso, tá? É essa a questão. Mas não estão incompatíveis. A gente reclama do peso. Isso é um fato. Né? Mas eles não são incompatíveis. Eu estou carregando alguma coisa que não me pertence. Não, eu estou carregando coisas que me pertencem. Elas me pertencem. Elas não são situações que eu tenho que carregar. Então, acho que isso é interessante de pensar, que às vezes a gente acha que Deus tem que fazer isso, justiça nossa, injustiça do processo. Eu estou ajustando, está compatível. Aí, como eu posso contar aquela história, quando eu trabalhei lá na empresa, lá de construir navios, e você está falando das situações da vida, dos navios e tal, eu repito essa história todas as vezes, porque isso me marcou muito. Eu trabalhei numa empresa que construía navio, primeira empresa que construiu uma volta, você imagina que situação. Mas, o que acontece? Eu tinha um sonho que eu nunca realizei, que era participar dos testes dos navios quando eles estavam na definição de prova de mar. Os nomes da cidade, aí quem é da navegação aí vai saber. Mas eu tinha um amigo que sempre ia escalado para ir e tal, aí eu sempre perguntava para ele, entendeu? Uma vontade forte de ir no caso. Aí eu perguntava para ele, o Nani, chamava de Nani, como é que vocês vão fazer prova de mar?
Todas as vezes eu faço para ele. A resposta dele para mim, nós estamos esperando o tempo piorar. Como assim? O tempo piorar. Isso é ruim. Mas por quê? Você já viu teste de navio se o mar estiver calmo? O mar está ali pescoando. Senão não vai testar a embarcação. Senão vai saber como é que ela está se comportando, porque no mar está. Eu acho que a vida da gente é mais legal. Eu comecei a pensar sobre a minha própria existência. Era uma fase que eu estava reclamando pra caramba de muitas coisas. Eu comecei a pensar sobre isso. Como que eu vou ser testado se o mar estiver tranquilo? Como que eu vou ser experimentado se eu pegar só uma situação sem problemas? É a forma como eu sou testado e experimentado dentro do meu crescimento espiritual. É como eu sou aferido. São as provas que eu faço para poder fazer esse tipo de conferência. Né? Bom, e agora vai surgir uma pergunta. Eu quero diminuir a quantidade de encarnações que eu ainda tenho para fazer. Vamos dizer que eu tenha, nesse planeta aqui, mais 500 encarnações. Vai ter que correr menos, né? Como é que eu vou diminuir isso? Já que eu não quero encarnar tantas vezes. O que eu tenho que fazer? Quem tem sugestão aí? Tem que melhorar cada vez, né? Melhorar cada vez mais, trabalhar muito na caridade, para poder voltar menos, né? Quem sabe um dia, né? A gente não precisa voltar na caridade e melhorar, né? Quer dizer, olha a solução que ela trouxe. Pode demorar. As nossas atitudes têm que ser melhores para diminuir a quantidade de encarnações que ainda precisamos. Mas conhecer o nível de exigência também que a gente tem que cumprir. Né? E às vezes a gente tem uma expectativa de estar fazendo a coisa certa e não está conseguindo atender. Né? Então, se volta tanto. Essa é uma dúvida que eu tenho. Expectativa realidade. Já me foi dito há quantos 1000 anos eu venho por aqui. Eu tive essa oportunidade de saber. Mas não foi dito por que eu volto tanto por aqui. Já deu mais de 1000? Mais de 5.000. Mais de 5.000? Eu tenho Estão ouvindo aí, pessoal? Quem falava em 15 e 50, ó, 5.000. Eu tenho um afilhado que eu batizei ele, na Umbanda, que ele é da época dos felícios, já veio há mais de 10 mil anos. Ele ainda tem problemas nessa vivência. Então, essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque, às vezes, a nossa expectativa não está de acordo com aquilo que a gente imagina que precisa ser feito. Isso aí é um mistério. Embora a gente saiba o que fazer, né? Vocês disseram. Eu penso que o meu processo, a quantidade de repetições, está diretamente vinculada à minha necessidade de aprendizado. Isso é reto. Então eu vou repetir quantas vezes forem necessárias para poder concluir esse processo de aprendizado, independente da quantidade de vezes. Agora, o São Luís responde aqui essa questão do depois ele fala para a gente o seguinte: olha, vai diminuindo a sua materialidade, vai trabalhando essa sua materialidade e vai começando a incorporar que isso não é fim, é meio. Vai começando a entender que essa experiência na condição humana é meio, não é fim. Então eu acho que ele dá esse tipo de recado, ele me mostra, olha, à medida que Miraldo, você for entendendo esse processo, você vai minimizando essa sua necessidade de repetição existencial. Pelo menos é assim que eu incorporo a ideia que ele tenta passar. Quando ele fala, olha, vai trabalhando, porque, gente, eu vejo que a gente precisa ir trabalhando essa questão da materialidade. Não é dizer que a matéria tem que ser dispensada, não.
é entender que a matéria é o caminho para. E não é o único caminho. Esse que eu acho que é o grande entendimento. Muito bem. Agora nós recebemos um convite para ir lá no Alasca. Alguém já foi no Alasca? Nessa vida, Não. Se nós fôssemos convidados para ir no Alasca receber uma herança, tá certo? O que nós colocaríamos na nossa mochila? um casaco, né? Um casaco, né? Ó. Um casaco. Não é isso? Um aquecedor. Um aquecedor, não é? Então, olha só. Foi levar o São Bernardo. Exatamente isso que eu quero chegar. Se para ir para o Alasca eu preciso de um protetor maior, esses instrumentos para me criar um clima diferenciado, quando eu encarnei, eu não enchi a mochila. Ó, quantas coisas nós colocamos na nossa mochila? Vocês sabem quais foram as escolhas que vocês fizeram? Várias coisas, né? Aí, vamos supor que você tenha capacidade de abrir a mochila hoje e deixar pelo caminho alguma coisa que você tinha colocado na mochila. Eu não quero mais isso na minha vida. O que nós tiraríamos dela? Ou será que nós tiraríamos alguma coisa? E agora? Tem coisa para tirar. O que nós tiraríamos dessa mochila? Nós temos as limitações, nós temos os desafios, essa Pensa coisa. mais, né? O que nós tiraríamos da mochila? O egoísmo. A culpa? Ó. Aí, tiraria a culpa. Que realmente pesa, né? A culpa pesa. Alguém gostaria de tirar mais alguma coisa? Orgulho. O orgulho, né? Se bem que o orgulho, assim, o orgulho está em nós, né? A gente não colocou na mochila, não. Já faz parte do nosso ser. Então, a pergunta é assim, ó. Se você pudesse tirar tudo, tiraria mesmo? Não. Não, porque eu acho que a mochila é um desafio. Você tem que trabalhar isso, né? Tirar e jogar no canto, não. Trabalhe isso para você conseguir jogar fora. O ensinamento que está nessa pergunta é que a gente só depois que amadurecer, a gente vai ver que tudo que está na mochila que nós trouxemos conosco É necessário. é aquilo que há de nos fortalecer. Mas o grande segredo É isso que vai efetivamente criar em nós a força necessária para lidar com tudo e ir aprendendo e amadurecendo. Se tirar alguma coisa, nós vamos ficar. O grande segredo é eu transformar essa mochila em uma coisa mais leve sem tirar nada. Essa é que é a grande questão. Como que eu transformo, como que eu faço que ela fique mais leve sem tirar nada? Tem que fazer musculação para poder levar a mochila, carregar. Acho que esse é o grande Né? Pode falar, vai. Eu lá atrás da mochila. E ele estava se afogando, mas a mochila estava muito pesada. Então ele teve que deixar a mochila para trás, senão ele ia se afogar. Ele conta essa história lá no curso que a gente peguei agora. E ela estava falando isso, muitas vezes a gente carrega muitas coisas, mas a gente tem que deixar algumas coisas para trás para poder sobreviver, senão a gente não vai, né? Tem muita gente que eu vejo assim, até nós mesmo, não estou falando de escolha não, sobre isso, mas assim, nós somos ainda muito ligados.
muito apegado não é só a matéria assim, de dinheiro, casa, cabeça, não. Apegado mesmo, as coisas, os bichos, isso todo mundo fazendo. Casa, minhas plantas, mães, No caminho dela, a gente poderia deixar de lado essas mágoas, não é? Mágoas que a gente está acumulando nessa encarnação, não seria um peso aqui, ó? Sim. Não é? Então, essa ideia do Miraldo é ótima, né? Como fazer, né, Miraldo? Para poder lidar com essas coisas todas. É o grande mistério da existência, gente. Como é que transforma os pesos em coisas mais leves sem me livrar deles? Porque eu preciso desses instrumentos, eu não posso me desfazer deles, mas eu tenho que transformá-los em coisas mais leves. Eu vou tirar o orgulho de mim numa existência? Não vou. Mas eu tenho que aprender coisas que façam com que ele não seja tão assim. tão orgulhoso, né? Para quem vai se diluindo, vai se tornando mais velho. Esse, gente, o grande mistério da existência é esse. Esse é o grande mistério. O perdão é um bom exemplo, porque quando você perdoa, você tira umas 3 coisas que você vai tirando. Tira leveza. Você vai tirando, você vai Leveza. tira Na verdade, não é um processo de tirar, é um processo de substituir. Não se trata de tirar, se trata de substituir. Às vezes, nós não sabemos o que a mochila que carregamos tem, por falta de esclarecimento para que nós vivamos conhecimento. Nos é tirado o conhecimento da vida passada e de outras vidas. E às vezes carregamos coisas, apetrechos nessa mochila que nós não temos noção do que seja. E vem a culpa, que engessa, impedra e traz o peso dimensional dessa dimensão que a gente vive de matéria. Essa matéria, ela é palpável a nós. Mas quando saímos dessa matéria, perdemos esse peso e levamos essa mochila junto conosco, às vezes nas costas, sem saber o que tem. O interessante é que ela possamos colocá-la na frente, com autorização até, do auto-perdão simples, porque nós experienciamos vidas e erramos para aprender, como deuses que criamos coisas que nós sabemos do que queremos criar. Nós temos a dimensão do que queremos. Aquilo que não nos é dado conhecimento, não podemos criar. Assim, erramos em obter uma melhor criação de nós mesmos. E sejamos livres, com a mochila na frente ou atrás, com conhecimento que tenhamos que evoluir, nós mesmos evoluir, voltar para a nossa